Bem-vindo aqui no canal Modernidade e Ciência. Eu sou Paulo Bittencourt, com o objetivo de fazer uma análise que mescla um pouco de todo o mito com relação à ciência e que de fato tem toda uma contribuição muito importante, mas tudo tem que resvalar sempre no bom método científico e não na opinião e não simplesmente no consenso, né? E na modernidade, que aparentemente pelo tema parece uma coisa tão fofa, uma coisa tão assim, mas não necessariamente a modernidade ela empurra a sociedade continuamente para o bem-estar. Então, se você está curioso, já se inscreva aqui no canal. Para aqueles que gostarem, coloque o seu joinha e vamos ao tema de hoje. Eu vou falar evidentemente de um acontecimento agora em janeiro passado, que é a maior erupção vulcânica considerada equivalente, apesar de ser um vulcão subaquático, né, do Pinatubo, né, o Pinatubo nas Filipinas, né, em 1991. Então eu vou falar sobre isso. E é o Hunga Tonga Hunga, né, 15 de janeiro. Ele simplesmente, depois de um período aí de alguns anos de inatividade, ele simplesmente explode, literalmente ele explode, levantando uma bruma de particulados, né, que em alguns momentos chegou ali a 15 quilômetros, mas depois parte desse particulado pode ter chegado a 31 quilômetros. Né? Então, qual que é o meu objetivo de comentar isso com vocês? Rapidamente, aqueles que sempre se articulam para falar do aquecimento global e tal, eles ficaram muito preocupados, porque essa foi uma erupção realmente muito forte, uma onda de choque que inclusive gerou tsunamis, né? Até na costa da América do Sul se detectou aumento do nível do oceano. Eles que falam, né, em aumento do nível do oceano, vejam que fenômenos da magnitude do vulcão lá em Tonga, né, que é um pequeno país ali que tem cerca de 100 mil habitantes, cento e poucas ilhas, né, uns 30% que são ilhas habitáveis, mas ele está ali naquele cinturão de fogo. Então o que eu pretendo mostrar aqui para vocês é que é sempre uma grande ilusão achar que toda a humanidade tem um poder equivalente ou superior a só o poder vulcânico. Não estou nem falando de outras questões como o ciclo solar, a influência da Lua, numa área ali de 510 milhões de quilômetros quadrados, a superfície do oceano, né, na magnitude que tem, de 350, 60 milhões de quilômetros quadrados, e felizmente a maior parte desses vulcões estão submersos. Né. Essa ilha, inclusive, ela aumentou praticamente em 50% de tamanho, jogou esse particulado que dias atrás chegou, inclusive, se vocês observarem, chegou aqui no Brasil. Para desespero de artigos que eu li, desse artigo aqui, que é de uma das agências da NASA, eles rapidamente dizendo assim, não, essa erupção ela não deve contribuir muito com o clima, né? Não deve contribuir. Por quê? Porque nós temos na história relatos, por exemplo, com o Monte Tambora na Indonésia, na erupção de 1815. Como não era um vulcão subaquático, o vulcão ele já está numa altitude de 2.850 metros de altitude, e ele jogou uma quantidade de particulado que fez com que a temperatura do planeta ficasse reduzida entre menos 0,4 e 0,7. Então veja quando eles dizem hoje, não, porque todos os hidrocarbonetos, não, vai elevar até o fim do século, 1,5 e tal. Não, nós temos eventos, claro que são eventos pontuais, mas eu só estou querendo dar o exemplo da magnitude. Do mesmo jeito que tem vulcões, tem outros fenômenos que podem contribuir da mesma maneira e mudar o clima. Que o clima muda, evidentemente ele pode mudar, mas não é simplesmente você jogando CO2 na atmosfera, né? No ano seguinte, né, em 1816,
esse ano ficou considerado como o ano que não teve o ano sem verão, porque realmente a temperatura baixou tanto que você teve geadas e mesmo durante o verão, né? Por exemplo, o Etna na Itália, em 1669, ele simplesmente liquidou a cidade de Catânia. Simplesmente liquidou a cidade de Catânia, né? Temos outros eventos no Havaí, na Finlândia, mais recentemente e tal. E aí nós chegamos no Ronga Tonga Runga, né? Por que logo dias depois do evento, a NASA disse assim, um dos efeitos que os vulcões eles soltam muito enxofre, né? E que se junta ali com partículas de água e tal, e forma ali um ácido sulfúrico nas grandes camadas. Isso ele acaba sendo um efeito reflexivo, né? Tanto que vários geólogos, meteorologistas mostram que sempre que você tem uma cobertura de nuvens maior sobre aquela região do planeta, o nível do albedo, né, que é o índice de reflexão, ele aumenta bastante. Os raios que vêm realmente do Sol, mesmo penetrando ali na atmosfera, eles encontram aquela camada de nuvens e grande parte se reflete. Quando você tem uma abertura, por exemplo, de nuvens, simplesmente você não tem essa reflexão tão grande, então realmente aquilo aquece fortemente a superfície do planeta, como nós tivemos no efeito semanas atrás, onde havia uma zona de convergência do Atlântico Sul levando frente fria, né, na direção do sudeste. Você tinha realmente todo o efeito do Laninha vindo a partir do norte, e aí ele se estacionou e formou uma gigantesca área de chuva que ficou chovendo em vários estados nessa faixa, né? Por outro lado, veja que interessante, mais ou menos na mesma época, na região ali de Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul, você teve um fenômeno de alta pressão. Com alta pressão você expulsa as nuvens ficam fora daquela zona de baixa pressão, de alta pressão, desculpa, elas preferem ir exatamente para onde a pressão está menor, inclusive elas vão se aglutinando ali, tanto é que se você está num barco, tem algum lugar, e você começa a ver um barômetro, né, que é um instrumento que mede pressão, você começa a ver uma queda grande de pressão, você pode ter certeza que está vindo na sua direção uma nuvem de tempestade. No caso ali do Rio Grande do Sul, as temperaturas que chegaram próximo de 50 graus, por quê? Porque eles estavam exatamente numa região de alta pressão, sem nuvens, com uma insolação de poucos dias, bastou para a temperatura no solo atingir níveis bastante altos, né? E tudo em função de fenômenos que vêm no caso do Polo Sul. O Polo Sul, nessa região que nós estamos aqui da América do Sul, é ele que controla o fluxo de massas de ar frio que vem aqui para o continente. Não é simplesmente nós aqui, porque temos uma cidade que é uma ilha de calor, que de fato pode ocorrer, que simplesmente nós aqui controlamos o clima numa vasta região. O microclima, sem dúvida, que é alterado, mas não no macroclima. Então, esses cientistas que fazem parte do cinturão de monitoramento, né, de vulcões e tal, né, eles disseram, não, por não ser um vulcão de superfície, né, a quantidade de particulado em teragramas, né, ficou em torno de 10% do que eles calculam que seria o necessário para criar algum impacto, né, no clima. Agora, eles escreveram isso dias antes dessa própria fuligem chegar em locais como o próprio Rio de Janeiro, cidades aqui no Brasil que detectaram isso. Nós vamos realmente ter certeza se ele causou ou não um impacto momentâneo na temperatura do planeta passado um tempo. Nós não tínhamos essa rede de satélites, né, Calypso, circulando, é uma coisa de 2006. Então nós vamos ter condição de saber qual é o impacto disso. E por isso que muitos desses ambientalistas estão tão preocupados, porque dizer, não, mas poxa, se um vulcão desse, que é subaquático, ele conseguiu de fato mudar, ainda que seja por alguns meses,
a temperatura média do planeta, esse efeito é muito mais forte do que propriamente a poluição antropogênica pelo CO2, né? E é interessante porque alguns, né, lendo essa matéria que eu vou disponibilizar para vocês, alguns aqui já dizem assim, não, porque a gente ainda tem que considerar os efeitos do Laninho, El Ninho e tal. Então nessa hora querem colocar na conta do El Ninho e Laninha como se eles tivessem um efeito superior ao do vulcão. Então quer dizer, quem colocou isso nessa matéria sabe que o El Ninho e Laninha tem um poder sobre o clima, principalmente dessa nossa região, muito maior do que qualquer emissão de CO2 que tenha sido feita, né? Então eu acho bastante interessante, vamos acompanhar o que vai acontecer na sequência dos estudos dessa erupção, e aí eu vou fazer outros vídeos a respeito de fato essa diferença, essa confusão que se tenta calcular entre realmente a questão de clima, um ciclo de pelo menos 30 anos, quais os fenômenos naturais do planeta que possam contribuir para o clima e para uma direção ou outra, como já aconteceu na Terra por várias vezes, desde o resfriamento muito grande até um aquecimento também muito superior aos níveis de hoje, né? Que isso também é documentado. Então aguarde aí o próximo vídeo, vou trazer mais novidades aqui para vocês.